Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes de falar especificamente do tópico dessa nossa videoaula, eu quero só recordar como essa nossa playlist foi constituída. Especificamente, essa nossa playlist refere-se à disciplina Programação para o Web. Essa disciplina foi separada em 3 módulos, onde os 2 primeiros módulos estavam relacionados a uma sólida compreensão de lógica de programação, aprendendo a utilizar os recursos disponíveis na linguagem PHP para podermos trabalhar a programação estruturada. Contudo, no módulo 3, nós começamos a estudar HTML e estamos agora fazendo uma fusão entre HTML e PHP, não só para construir páginas dinâmicas, mas também para trabalhar com formulários. Isso já deve ter gerado uma dúvida na cabeça de vocês, né? Como que eu vou executar os exemplos e exercícios em PHP localmente? Então, nesta nossa videoaula, vamos aprender como executar os arquivos em PHP, os nossos exemplos e exercícios diretamente no nosso computador, usando para isso um servidor local. Isso vai funcionar tanto no Linux, quanto no Windows e no macOS, para os mais abastados. Primeiro, começando pela seguinte questão: por que não posso abrir um arquivo PHP diretamente no meu navegador? Arquivos.php precisam ser interpretados por um servidor web, com suporte a PHP. Se você tentar abrir um arquivo .php com duplo clique, o navegador mostrará apenas o código-fonte. Então, ao contrário de arquivos HTML, que o navegador entende diretamente, arquivos PHP só funcionam diretamente quando processados por um servidor com Apache rodando. Então, como que eu vou solucionar isso? Eu vou usar um servidor local. Quais seriam as principais opções para termos um servidor local? Eu elencaria o XAMPP, que é o que eu recomendo, o WAMP Server, que é direcionado para Windows, o MAMP para Mac e o Laragon, que é mais avançado. O fato é que a opção mais comum e amigável, no meu ponto de vista, para iniciantes, é o XAMPP. Ele é gratuito, multiplataforma e ele já vai trazer o PHP, o Apache e o MySQL juntos. Isso é relevante para os alunos, né, que estão cursando a disciplina de banco de dados em paralelo com a disciplina de programação web. Quais seriam então esses passos? Primeira coisa, vocês precisam abaixar e instalar o XAMPP. Para isso, vocês vão acessar, né, o endereço que eu estou apresentando aqui. Depois você escolhe a versão que é compatível com o seu sistema operacional. Você pode estar utilizando Windows, Linux, macOS. Você vai instalar normalmente. O processo de instalação ele é simples, basta seguir o assistente de instalação, como qualquer outro programa que eu acredito que você já tenha instalado em sua máquina. O passo 2 é iniciar o servidor Apache. Para isso você vai abrir o painel de controle do XAMPP, vai clicar em Start ao lado do Apache, que você vai ter várias opções ali, né? Você tem o Apache, o servidor MySQL e assim por diante. Isso irá ligar o servidor local. Daí, quando ativo, você vai poder acessá-lo via localhost no navegador. Vou explicar um pouquinho melhor isso. O terceiro passo, então, é colocar os seus arquivos no diretório correto. Qual seria esse diretório correto? Então você vai localizar a pasta htdocs, que normalmente está localizada da seguinte forma: se estiver utilizando uma máquina Windows, por padrão, a instalação vai gerar a pasta XAMPP no diretório raiz e uma subpasta htdocs. Se vocês estiverem utilizando Linux, por padrão, né, gera-se da pasta raiz a pasta opt, depois a pasta lempp, depois a pasta htdocs. Aí você vai criar uma subpasta para o seu projeto. No caso da nossa videoaula anterior, a gente poderia criar a subpasta formulário. Na sequência, a gente coloca os arquivos, né, que foram construídos no nosso exercício da videoaula anterior, que é cadastro.html e resposta.php nessa pasta. Pense no htdocs como a raiz do seu site local. Então, tudo que você quiser acessar via navegador precisa estar dentro desta pasta. Qual seria o resultado esperado, então? Então, você vai ter lá
a sua pasta htdocs como raiz, e aí nela você vai ter todos os seus projetos. Aí a gente tem aqui o projeto formulário, que vai ser a pasta onde estarão contidos os arquivos que serão utilizados. No caso do nosso exercício da videoaula anterior, cadastro.html e resposta.php. O passo 4, então, é acessar via navegador esse nosso arquivo. Então, vocês vão abrir o navegador da preferência de vocês e na barra de endereço, vocês vão colocar o seguinte endereço, né? http://localhost/ e a pasta que vocês colocaram, né, construíram para o projeto de vocês, o arquivo cadastro.html. Na sequência, você vai preencher o formulário e clicar no botão de envio. Lembre-se de que você não deve abrir diretamente resposta.php com duplo clique. Se você abrir o seu gerenciador de arquivos e fizer isso, você deve usar sempre o localhost como endereço na barra de endereço do seu navegador. Por fim, então, o PHP processará os dados e mostrará a resposta. Qual seria então o resultado esperado? O PHP mostrará dinamicamente os dados digitados. Você poderá refazer o envio quantas vezes quiser. Então, isso vai ser a base para o desenvolvimento das aplicações web com PHP. Todo o processamento vai acontecer do lado servidor. Agora você está pronto para desenvolver. Então, com o servidor rodando localmente, você pode testar seus scripts em PHP, criar sistemas com formulários, praticar a interação HTML mais PHP. Agora você tem um ambiente de desenvolvimento completo. Uma sugestão que eu dou é que você use esse ambiente de desenvolvimento para testar todos os exemplos e respostas de exercícios que foram trabalhadas nas videoaulas anteriores. Essa nossa videoaula finaliza por aqui. Ela foi relativamente rápida, mas ela tratou de um ponto muito relevante, porque eu acredito que vocês devam sempre não só implementar a solução de vocês, mas testar essa solução para se apropriarem da compreensão adequada do que foi estudado. Então eu recomendo um bom estudo para todos, testando todos os exemplos e exercícios anteriores que foram trabalhados. Bom trabalho, nos vemos na próxima.